Bom dia. Fazer mais uma reflexão hoje e mais uma vez, né, sobre oração. Nosso relacionamento com Deus, ele foi mudando com o tempo, né? Antes do sacrifício de Jesus, antes da vinda de Jesus, as pessoas, o relacionamento com Deus era diferente, ele era indireto. Ele nós só podíamos, nós ou aqueles povos daqueles tempos, só podiam se relacionar com Deus por meio do tabernáculo, seus utensílios, os sacerdotes, os profetas, e até mesmo a presença de Deus, a presença santa de Deus, era simbólica, pois era vedada por uma espessa cortina, o véu, né, que separava o santo dos santos, e não podíamos chegar ali. Até mesmo os sacerdotes, para adentrarem, né, na presença de Deus, o chamado lugar que é separado pelo véu, o santo dos santos, eles amarravam uma corda na sua cintura, porque se tivesse algum pecado, alguma culpa, ele morreria na hora e ninguém poderia entrar para tirá-los. Era puxado pela corda e retirado, né, do lugar em que Deus se encontrava. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os filhos de Arão dessa forma, por haverem se aproximado do Senhor, né? Então o Senhor disse a Moisés: diga ao seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Assim era o relacionamento com Deus naquele tempo. Não era a todos que era permitido chegar na presença de Deus, e aquele que se chegasse diante de Deus, na presença de Deus, onde o Espírito de Deus habitava ali no tabernáculo, no Santo dos Santos, ele tinha que estar puro, ele tinha que estar justificado para que pudesse estar na presença de Deus, senão morreria na mesma hora, assim como os 2 filhos de Arão morreram, né? Mas Jesus Cristo, o nosso mediador, por meio do seu sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário, abriu as cortinas, né? Diz que o véu se rasgou de cima e embaixo. Então, as cortinas que nos separavam de Deus garantiu, né, pelo sacrifício de Jesus, a possibilidade de o conhecermos com muito mais intimidade, por meio da oração, principalmente por meio da oração. Em Hebreus, né, 10, 20, 22, nos diz assim: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e em plena convicção de fé, com todos os corações aspergidos, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Mas hoje muitos mudaram essa lógica de Deus, ensinando que nós é que devemos abrir as cortinas do nosso interior, permitindo a Deus nos conhecer como de fato somos. Mas isso é uma irrealidade, isso não é verdade. Na verdade, Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Deus conhece o nosso interior. Deus, na sua onisciência, Ele sabe o nosso amanhã. Ele sabe o que vamos falar daqui a pouco, o que vamos fazer daqui a pouco, ou o que faremos até o final das nossas vidas, né? Porque Ele nos conhece. Então, nós não precisamos abrir nossas cortinas do interior para permitir que Deus nos conheça como de fato somos. Na verdade, Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E quando nós oramos, nós procuramos colocar para Deus, mas Deus já sabe tudo que desejamos, todos os nossos anseios, todas as nossas
angústias, todas as nossas dificuldades, tudo o que queremos agradecer a Ele, ou tudo que queremos clamar a Ele já sabe, mas Ele adora, Ele espera que nós o busquemos e nos coloquemos na Sua presença, para que possamos agir como filhos fiéis, em que buscamos os nossos pais para nos aconselharmos, para nos desabafarmos. É isso que Deus espera de nós, né? Naturalmente que Deus se agrada de um coração verdadeiro, que se derrama sem máscaras na sua presença. Mas isso não significa que Ele não nos conheça melhor do que nós. Mas Ele quer que nós retiremos as nossas máscaras, que de verdade, com o coração verdadeiro, com o coração limpo, nós nos coloquemos na sua presença. Nós conversemos com Ele, que nós dialoguemos com Ele, né? Mas os promotores dessas ideias nefastas, eles acreditam que a sinceridade e a fé são fatores decisivos para conquistar o favor divino. Mas talvez isso não é verdade. Nós não conquistamos nada, nós não merecemos nada. É Deus que nos dá tudo. A sua misericórdia é que não leva em consideração todos os nossos erros, é que permite que nós tenhamos algumas coisas, né? Mas eles creem que o que de melhor podemos conquistar nos momentos de oração são suas preciosas bênçãos. Que tristeza, né? Porque, na verdade, nós não conquistamos as suas preciosas bênçãos. Nós recebemos por misericórdia dele, as suas preciosas bênçãos. Nós podemos tomar, por exemplo, eu tenho um exemplo muito pessoal das experiências vividas por Jó, as quais Deus fez questão de deixar registrada na sua palavra. Descobriremos que a oração nos reserva um benefício ainda muito maior do que os favores que buscamos. Jó era um servo fiel, e em que o Senhor virou para Satanás e deixou isso de forma muito clara. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Né? E aí Satanás fala: mas é muito fácil, ele tem tudo. É muito fácil, ele não vai reclamar, não vai te blasfemar contra você, não vai reclamar de você, pois ele tem tudo. Então o Senhor falou para ele: vá, tire tudo dele, mas só não toque nele. E Satanás tirou tudo, os seus rebanhos, as suas plantações, a sua família, a sua saúde, tudo. E Jó não blasfemou contra o Senhor. Mas nessa caminhada, Jó tinha alguns amigos que viviam falando para ele: mas o Senhor te tirou tudo, ele não gosta de você, blasfeme contra ele, reclame, abandone esse Deus. E ele nunca recuou da sua fidelidade, né? E chegou um determinado momento em que ele virou para o Senhor e falou assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Isso é maravilhoso. O relacionamento não era pessoal, mas Jó teve a experiência de um relacionamento pessoal. Ele só tinha ouvido falar do Senhor, mas agora ele teve experiência pessoal. Os olhos dele viram o Senhor. E diante disso, o Senhor virou para ele e falou assim: olha, aqueles seus três amigos, eles que mandaram que blasfemasse contra mim, vá lá, ore por eles, porque se eles não orarem, se você não orar por eles, eles perderão a vida, né? Em Jó 42, 8 e 9, nos diz assim: vão até agora o meu servo Jó,
levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem o holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suã, e Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor aceitou a oração de Jó. Os loucos de hoje dizem que nós temos que conquistar nos momentos de oração as preciosas bênçãos de Deus. Mas nós sabemos, e Jó é um exemplo disso, de que o Senhor reserva para nós coisas muito maiores do que aquelas que desejamos ou que buscamos. E isso foi o que aconteceu com Jó. Jó estava na miséria, tinha perdido tudo. Deus não tinha outros planos para Jó. Deus sabia da fidelidade de Jó. E como ele tinha falado com Satanás, tira tudo dele porque ele vai continuar fiel a mim. E ele ia continuar fiel ao Senhor até a sua morte. Mas o Senhor deu ouvido à sua oração. O Senhor deu ouvido à oração que ele fez pelos seus amigos entre aspas, porque, na verdade, eles não eram verdadeiros amigos. Eles falavam que Jó era louco pela fidelidade que ele tinha para com o Senhor. Mas quando ele recebeu a ordem do Senhor para que orasse pelos seus amigos, ele orou pelos seus amigos para que não morressem. E aí em Jó 42:10 vem uma coisa fantástica, uma das poucas ou a única vez em que Deus mudou a sua opinião, em que Deus mudou os seus planos, né? Em Jó 42:10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. E o Senhor mudou a sorte de Jó. Na verdade, o Senhor mudou de opinião. O Senhor mudou os seus planos para Jó. Ele se comoveu tanto com a oração de Jó, que ele deu a Jó muito mais do que ele merecia, muito mais do que ele desejava, muito mais do que ele fez por onde. Esse é o prêmio de quando nós buscamos ao Senhor e oramos a Ele com o coração limpo, sem buscar nada em troca, só nos relacionarmos com Deus, só nós dialogarmos com Deus, só quando nós buscamos ao Senhor para conforto, buscamos ao Senhor para estarmos na sua presença, não buscamos nada do Senhor, não pedimos nada ao Senhor, porque não merecemos nada, nós só temos que agradecer ao Senhor. E quando nós o buscamos dessa forma, certamente o Senhor tem para nós muito mais do que buscamos dele. Tem para nós coisas muito mais preciosas do que merecemos e do que desejamos. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa fazer-nos refletir de que nós nada merecemos, mas o Senhor tem para nós algo muito mais precioso e muito maior do que desejamos ou que merecemos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos oriente.